E no vídeo de hoje, IBAD, 30 anos de pioneirismo no ensino teológico, uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1990. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Pioneiro na área do ensino teológico da Igreja no Brasil, numa época em que havia forte oposição à existência de organizações do gênero, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, sigla pela qual ficou conhecido, localizado em Pindamonhangaba, São Paulo, completou 30 anos de funcionamento. A comemoração. A data foi comemorada por ocasião da solenidade de formatura dos alunos concluintes do ano passado, que se realizou no templo da Assembleia de Deus local, com a presença dos diretores, pastor João Colenda Lemos e esposa Ruth Doris Lemos, e professores, pastores e parentes dos formandos. O culto teve programação especial, dirigida pelo pastor Mark Lemos, constando da entrada dos formandos, leitura bíblica feita pelo pastor Jeremias do Couto, em Atos 1, versículos do 1 ao 8, e no escolar apresentado pelos alunos e os alunos presentes, palavra do pastor João Colenda Lemos, sobre os 30 anos da instituição, cantata intitulada Testemunhas entre as Nações, com a participação dos grupos musicais do IBAD, regidos pela missionária Ruth Doris Lemos e narrada pelos alunos concluintes Ruimar Fonseca de Souza e Shirlane da Silva Souza, e mensagem aos formandos proferida pelo pastor Robert Ismaúde dos Estados Unidos. Em suas alocução, o diretor do IBAD agradeceu aos obreiros que o ajudaram a fundar o instituto, entre eles o pastor José Ezequiel de Taubaté, São Paulo, e o missionário Gustavo Bergstrom, presentes ao culto. Manifestou também sua apreciação pelo apoio recebido dos pastores de todo o Brasil ao longo desses 30 anos, sem esquecer-se de citar a igreja local, os professores e os ex-alunos, principalmente aqueles que estão envolvidos na realização da obra de Deus, os quais, segundo o pastor Colenda, são o melhor testemunho dos resultados alcançados pela instituição durante esse período. Menção especial recebeu sua esposa Irmã Doris, que tem sido uma viga mestra na direção da escola desde a fundação, produzindo qualidade. Para o pastor Mark Jonathan Lemos, filho do casal Colenda, o IBAD, através dos frutos que produziu, deu provas suficientes de que não é obra de homens, mas de Deus. Ele retornou recentemente dos Estados Unidos, onde esteve por 2 anos e meio, estudando no curso preparatório de missões em Springfield. Além de ser pastor ordenado já há alguns anos pelas Assembleias de Deus em São Paulo, ele voltou como missionário dos Estados Unidos para trabalhar no IBAD e desempenhar simultaneamente outras atividades no campo da evangelização e comunicação. O pastor Robert Ismaúde, que trouxe a mensagem para os formandos, é o atual responsável pela Assembleia de Deus na cidade de Delhi, Califórnia, onde a irmã Ruth Doris Lemos atuava quando conheceu o pastor João Colenda Lemos. O orador era um dos jovens naquela época e substituiu a irmã Doris na direção da mocidade. A igreja em Delhi tem dado permanente apoio espiritual e financeiro à instituição. O pastor Ismaúde disse que uma das razões pelas quais a sua igreja apoia o instituto é que o casal Colenda são pessoas de qualidades e, para ele, pessoas de qualidades possuem qualidade. Ele ficou muito impressionado com o dinamismo e interesse dos alunos do IBAD pela obra do Senhor. A irmã Doris, falando sobre os 30 anos do IBAD, disse: "A glória dessa obra deve ser dada ao Senhor,
O IBAD vem atuando dentro dos seus objetivos e, além de ajudar na formação de pastores evangelistas, prepara os alunos para atuar em áreas não muito enfatizadas pela igreja, tais como evangelização infantil e evangelização de viciados. A fundação do Instituto Bíblico. O IBAD foi fundado pelo casal em 18 de março de 1959. Filho de imigrante alemã casada com brasileiro, João Colenda Lemos, já na sua juventude, começou a servir à igreja em Santa Catarina como evangelista autorizado. Em 1946, desejoso de estudar a palavra de forma sistemática, foi para os Estados Unidos e ingressou no Central Bible College, onde permaneceu como interno durante 4 anos, numa época em que, no Brasil, entre as Assembleias de Deus, havia grandes reservas quanto aos seminários ou qualquer coisa parecida. No último ano de seus estudos, conheceu a jovem Ruth Doris, que prestava contribuição ministerial numa das igrejas da costa oeste dos Estados Unidos. Os dois casaram-se em 11 de junho de 1950. Em seguida, foram pastorear uma igreja na península norte do estado de Michigan, até se transferirem para o Brasil em 27 de junho de 1951. Quando chegaram, o casal planejou implantar imediatamente um instituto bíblico, mas a ideia teve de ser amadurecida por algum tempo, já que não encontrava ainda maior receptividade entre a liderança da igreja. Em 1959, depois do primeiro período de férias do casal nos Estados Unidos, ocasião em que nasceu o primeiro filho, Mark Lemos, criaram uma comissão chamada Comissão do Instituto Bíblico, formada, entre outros, pelos seguintes pastores: João de Oliveira, John Peter Colenda, esses dois já falecidos, José Antônio de Carvalho, Luiz Rodrigues de Souza, Francisco Assis Gomes, Alfredo Reikdal e Túlio Barros Ferreira. A escolha de Pindamonhangaba para sediar um instituto obedeceu critérios de ordem política, econômica e social, embora fosse uma das últimas de uma lista com 45 cidades. Teria de ser uma cidade cuja igreja local desse o respaldo necessário, apresentasse bom nível de vida, tivesse clima excelente e fosse lugar de fácil acesso. Pindamonhangaba oferecia tudo isso e ainda, curiosamente, traduzia em seu nome, de origem indígena, o que significa fábrica de anzóis. A finalidade da instituição, que é a de preparar novos obreiros para que se tornem de fato pescadores de homens. No primeiro ano, a escola funcionou numa casa duplex alugada para este fim e que se localizava na rua São João Bosco 476. O início se deu com 8 alunos, cujos nomes são Doraci, Altamiro, de saudosa memória, Noé, Judite, Alcides, Sebastião Pereira, Orlando e Juraci. Não foi fácil manter o IBAD naquele início. O casal foi obrigado a trabalhar fora, ele com tradução e Armandores dirigindo o departamento de inglês da Universidade de Taubaté, com aulas das 19 às 23 horas todos os dias, para que tivessem fundos suficientes e com isto suprissem todas as necessidades da obra em seus primórdios, tais como alimento, aluguel e manutenção. No ano seguinte, o IBAD foi transferido para o atual endereço na rua São João Bosco, 1114. A mudança foi no dia 7 de março de 1960, período em que as duas filhas gêmeas do casal, Raquel e Rebeca, tinham apenas 17 dias de nascidas. Uma das salas da casa ali existente, hoje já demolida, foi adaptada para a capela e,
com uma comitiva do Rio de Janeiro, liderada pela irmã Lídia Nelson, realizou-se o culto de abertura dessa nova fase. O Instituto hoje. O IBAD venceu os fortes obstáculos dos seus primeiros anos e se consolidou como uma instituição de preparação de obreiros para a seara do Senhor. Funciona em prédio próprio, localizado numa área de mais de 20 mil metros quadrados e recebe alunos de todas as partes do país e do exterior que estudam em regime de internato em busca de maior conhecimento da Palavra de Deus e de preparação sistemática para o bom desempenho do ministério. É administrado por uma diretoria composta de diversos pastores, os quais, desde o início, tornaram-se firmes colunas de sustentação da obra em todas as fases do seu desenvolvimento. O Instituto oferece os cursos básico, graduado e bacharelado em teologia. Encontra-se também em estudos a implantação para breve do mestrado em teologia. Mais de 3 mil alunos já passaram pelo IBAD, dos quais muitos são atualmente missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, professores da escola dominical e outros trabalhadores. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.